Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar de novo com os irmãos.
Espero que vocês tenham acompanhado no último final de semana a nossa conferência, Seguro e na Verdade. Foi uma bênção, fui muito edificado, assim como eu creio que vocês foram também. Então, vamos iniciar o nosso novo culto agora. Vamos separar esse tempo para o Senhor, colocar as coisas de lado, pegar a nossa Bíblia, ficar na frente da televisão e juntos cultuar o Senhor. Amém? Vamos começar com uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos de alguma forma junto com nossos irmãos, te cultuando, te adorando, ouvindo tua palavra, colocando diante de ti as nossas orações. Recebe, Senhor, esse culto que prestamos a ti, pois somente tu é toda honra e toda glória para sempre. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada irmão. Queridos, vamos dar continuidade à nossa campanha de missões estaduais de 2020, que está celebrando a glória do Reino de Deus no Pará. Hoje nós temos mais um momento missionário. Nós temos visto a participação missionária da PIB do Pará no Pará. E hoje nós vamos ver um pouco do trabalho dos nossos missionários, Pastor Marcos e Irmã Grace, ali na Congregação da Liberdade, ali no Júlia Cefé. Irmãos, os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos de mais obreiros. Os nossos obreiros precisam ir ao campo, levar as boas novas e precisam do seu sustento. Eu conto com cada irmão para alcançarmos, ultrapassarmos o nosso alvo. De que maneira você vai levantar a sua oferta? Nós temos aqui as nossas contas. Você pode depositar, fazer a sua transferência e mandar para esse contato, que é do nosso financeiro, do Ministério de Evangelismo e Missões. E lá a sua oferta vai ser computada. E em nome de Jesus nós vamos ultrapassar o nosso alvo. Eu conto com a sua participação. Deus abençoe o amado irmão, a amada igreja. Vamos assistir o nosso vídeo. Ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar?
sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Ramon, eu faço parte do Núcleo de Integração. O Núcleo tem como uma das funções receber os nossos visitantes e integrá-los na nossa igreja. Caso você esteja assistindo pela primeira vez a nossa celebração, você possa estar entrando em contato conosco, tanto pelas nossas redes sociais, como também, se possível, deixando seu número de WhatsApp aqui nos comentários para que estejamos em contato com você. Além de compartilharmos as nossas programações que têm acontecido na nossa igreja durante a pandemia, temos também os nossos pequenos grupos acontecendo. Nós também nos disponibilizamos para estarmos em conversa com você, para estarmos nos apoiando, principalmente sustentando um ao outro em oração. E caso você queira também, pode entrar em contato com o nosso pastor ou com alguma liderança do nosso ministério, para que possamos estar recebendo você, acolhendo você, para que você se sinta também abraçado nesse período que sabemos que tem sido difícil. Então, que o Senhor continue abençoando a cada um. Estamos juntos. Um grande abraço. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Carla. E eu me chamo Elda. Estamos aqui representando o núcleo de oração do Atitude e queremos orar pela sua vida. Nosso núcleo está ativo e tem orado todos os dias pelos pedidos que chegam até nós. Você pode usar os comentários aí do YouTube ou mandar uma mensagem através do Instagram e a gente vai estar atento e recolher esses pedidos de oração. Queremos ser igreja com você, queremos orar pela sua vida, pela vida da sua família, pelos seus pedidos ou agradecimentos. E hoje, no nosso momento de oração, se você quiser procurar na sua Bíblia, está lá em Esdras, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 9. Eu vou pedir para a Carla ler para a gente. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo do nosso Deus e restaurássemos as suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Esse texto é uma oração de Esdras que acontece no final do exílio de Israel na Babilônia. O exílio foi um momento de juízo do Senhor para os judeus, porque eles não estavam obedecendo ao Senhor. E esse tempo de exílio não foi um tempo fácil. Como o próprio Esdras relata, muitos faleceram, eles estavam numa vida de escravidão, mas o mais importante é que Esdras consegue reconhecer o cuidado do Senhor em todo esse tempo. Nós também não podemos negligenciar o tempo que temos vivido. Sabemos que não tem sido fácil. Andamos tristes, com pesar, porque muitos amigos e parentes nossos, infelizmente, se foram. Nós andamos angustiados porque nossos amigos e familiares foram aos hospitais ou estão indo aos hospitais. E não tem sido um momento fácil esse isolamento social. Mas será que nós temos conseguido olhar para essa situação e sermos gratos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós nesse tempo de dificuldade? Você já parou para pensar o quanto o Senhor lhe ensinou nesse tempo de dificuldade? Esdras consegue ser grato ao Senhor por isso. Esdras não consegue ser grato como Esdras consegue continuar servindo ao Senhor. Agora Esdras vai restaurar a adoração de volta na sua terra natal. Será que nós conseguimos aprender e entender o direcionamento do Senhor para as nossas vidas nesse tempo?
Por isso eu convido você, nesse momento de oração, a orar. Senhor, me ajuda a ver a Tua mão, a Tua graça, me ajuda a ser grato a Ti nesse momento. E também, Senhor, me ajuda a entender o Teu propósito na minha vida com tudo isso. Que nós possamos clamar ao Senhor juntos. Se aproxime aí dos seus parentes, dos seus familiares e vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigada, Deus, porque sabemos que a gente pode passar por dificuldades, mas temos um Deus, Senhor, soberano, Pai. Temos um Deus que tem um amor leal conosco, Pai, e que nos conduz conforme a sua vontade, Pai. Sabemos que a sua vontade é perfeita, Deus, por isso queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude, Pai, a entender, Senhor, o que estamos passando, a entender qual é o teu propósito para a nossa vida e a enxergar a tua mão, Senhor. Não nos grandes, Senhor, acontecimentos da nossa vida, não somente nesses, mas queremos enxergar a tua mão nos pequenos detalhes, Senhor. Queremos ser gratos a ti, Pai, por passar por dificuldades, por passar, Senhor, por alegrias, Pai. Queremos enxergar, Senhor, que o Senhor não nos abandona, Pai, independente, Senhor, do que estejamos passando. O Senhor não saiu do controle, Pai. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a Tua vontade. Nos ajuda a ter um coração grato, Senhor, um coração disposto, Deus, a ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Eu te peço isso, Senhor, que o Senhor nos ensine a ter um coração grato, dependente da situação, e nos faz entender, Senhor, o porquê de estarmos passando por tudo isso. Cuida de nós, da nossa família, da nossa vida, da nossa igreja, Senhor. Perdoa, Deus, pelos nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. És o meu refúgio, minha fortaleza, Meu socorro eterno, meu socorro eterno.
abrir, confiarei em Ti, Senhor. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, meu Deus. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, Senhor. Meus irmãos, continuando o nosso culto, agora vamos para a nossa mensagem, a palavra de Deus. E vocês sabem que nós estamos fazendo uma série expositiva na carta de Paulo aos Gálatas. No sábado anterior à conferência, nós consideramos os versículos 6 a 10 do capítulo 2. E nós vimos 3 características importantes da comunhão cristã, que agrada a Deus. Não leva em conta as aparências, porque lá diz que Deus não vê as aparências. O fundamento da verdadeira comunhão deve ser sempre o Evangelho, e essa comunhão deve gerar frutos. A oportunidade que os apóstolos da igreja de Jerusalém pediram para que Paulo não se esquecesse dos pobres. E ele disse que assim iria fazer. E hoje nós vamos continuar nessa narrativa lá no capítulo 2 do livro de Gálatas, e hoje vamos considerar os versículos 11 a 14. Então abra aí sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado por esse culto, Senhor. Agora fala conosco por meio da Tua palavra, apesar de mim, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso contexto, a gente tem batido final de semana após final de semana, sábado após sábado, que é o confronto de Paulo com os falsos mestres judaizantes legalistas que estavam atacando as igrejas da Galácia. Nessa oportunidade, como argumento, Paulo contou uma narrativa de algumas interações que ele teve com os apóstolos em Jerusalém, justamente porque esses falsos mestres judaizantes possivelmente, muito provavelmente, vieram da igreja de Jerusalém e defendiam que esse era o ensino defendido pelos apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago, João. E Paulo está argumentando nesse momento da carta, nessa parte do capítulo, justamente que não é bem assim. E aqui ele já está contando, no nosso texto, nós já vamos ver uma aplicação prática do ensinamento que nós temos considerados até aqui, especialmente quando Paulo teve uma contenda com Pedro em Antioquia. É isso que nós vamos ler e eu queria destacar o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei de a prática contra a teoria. Diz assim, vamos ler de novo agora somente os versículos de 11 a 13 do capítulo 2. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, Paulo, face a face, por sua atitude condenável. Pois,
antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus, versículo 13, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando nós consideramos o penúltimo culto, a última mensagem que eu considerei aqui nessa carta, vimos que Paulo já havia afirmado, como eu disse agora há pouco, que Deus não considerava aparência. E agora ele mostrou isso na prática, como essa doutrina, como esse ensinamento, como ele aplicou diante do próprio apóstolo Pedro. O início do versículo, o versículo 11, Paulo quer destacar que apesar, por isso que ele começa assim, quando porém, ele quer destacar o quê? Que apesar da ocasião anteriormente relatada, que você vai ver nos versículos imediatamente anteriores, que os apóstolos firmaram comunhão com ele e com Barnabé, sem acrescentar nada no evangelho que ele ensinava, Pedro apresentou atitude contrária justamente ao que foi acertado. Foi justamente nessa oportunidade a que Paulo se refere e diz que o enfrentou face a face por sua atitude condenável. O termo traduzido aí por enfrentei-o ou resisti-o aparece no Novo Testamento em algumas passagens significativas. Por exemplo, resistir ao diabo, Tiago 4,7. Resistir-lhes firme na fé, 1 Pedro 5,9. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, Efésios 6,13. Portanto, aquele que tenciona destruir, aquele que tem o objetivo de não cumprir o mandamento do Senhor, a esse deve ser resistido pelo cristão. O Senhor lembra a oportunidade em que Pedro foi resistido também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram? Quando Pedro não queria que Jesus fosse levado, que Jesus fosse morto, e aí ele vai para cima do Senhor, não, Senhor, eu vou contigo. E aí Jesus diz assim, arreda, Satanás. Lá em Marcos 8:33. A verdade é que Paulo, aqui ele está praticando o que ele havia ensinado. A verdade é que Paulo não considerou a aparência, a condição, a proeminência do grande apóstolo Pedro, mas de modo mais claro e inequívoco possível enfrentou aquele apóstolo. Paulo explica a razão, então, de tão firme atitude diante de Pedro. E por que Pedro teve uma atitude condenável? Isso está lá no versículo 12, na sequência do que nós lemos. Pois diz, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Pedro, antes de chegar alguns da parte de Tiago, Pedro comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Foi então que Paulo enfrentou, denunciando e culpando diante de todos o apóstolo Pedro pelaquela atitude reprovável. Possivelmente, Paulo o contexto aqui dessa reunião aqui, possivelmente é o que chamava-se na igreja primitiva de festas do amor. Os cristãos primitivos se reuniam em uma casa de um irmão, em algum local, e cada um levava um alimento, e eles comiam, estavam juntos naquele momento de alegria, de comunhão. Parece que a ceia do Senhor era originalmente celebrada nessas condições, talvez em encontros habituais ou talvez em encontros extraordinários, mas a igreja primitiva tinha essa prática. E é justamente a essa prática que parece que, nesta prática que parece que ocorreu todo esse caos entre Pedro e Paulo e os demais irmãos. E isso aqui a gente pode ilustrar muito bem com nossos metanoias, né? É parecido em algum aspecto, quando os irmãos vão, falam da palavra do Senhor, oram, e no final, isso na época que era físico, né? Agora está virtual,
mas se Deus quiser, em breve vai voltar a ser físico novamente. E os irmãos estão lá no final e tem aquele momento de comunhão gostoso, que comem uns com os outros e está todo mundo junto. E esse é o espírito dessas reuniões de amor. Só que é justamente por isso que se torna tão reprovável, ou mais reprovável, a atitude do apóstolo Paulo. Notem, a gente sabe que um judeu devoto se alimentar com um cristão era uma coisa muito complicada, era uma grande barreira social daquela época. Nós sabemos que os judeus eles criavam uma enormidade de regras para uma enormidade de ocasiões. Regras do tipo, como nós vamos nos vestir, como é que nós vamos lavar as mãos, como é que nós vamos comer, qual é o procedimento para comer, etc, etc. E os cristãos, principalmente os oriundos do povo gentil, não tinham esses hábitos. Então, de fato, existia uma dificuldade entre o judeu e o gentil terem essa comunhão no alimento. Mas lembrem-se, meus irmãos, lá em Atos capítulo 15, onde ocorreu uma reunião da igreja, o chamado Concílio de Jerusalém, inclusive com a defesa do apóstolo Pedro, lá em Atos 15, 7 a 11, depois você pode ler, chegou-se a uma decisão. A igreja se reuniu ali e chegou a uma decisão de que não se colocaria obrigações cerimoniais sobre aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, que eram dos povos gentios. Assim, era importantíssima essa regra para que a igreja tivesse uma unidade. Era composta de judeus, era composta de gentios, mas era uma só igreja, que deveriam ter comunhão. Pedro sabia disso, não é à toa que o texto diz que o texto dá a entender que Pedro estava com comunhão normal com aqueles irmãos, até que chegaram certos indivíduos da parte de Tiago, muito provavelmente da igreja de Jerusalém, onde Tiago tinha uma grande proeminência, era um grande líder. Nesta ocasião, então, o que acontece aqui? Pedro estava em constante comunhão com os irmãos na igreja de Antioquia, como era a regra do cristão. Mas quando chegou alguns de Jerusalém com ideias legalizantes da parte do grande líder Tiago, Pedro então muda de atitude. Como se nunca tivesse procedido de maneira diferente. E diante dos olhos de Paulo, era impossível para ele aceitar essa atitude do apóstolo Pedro. Lembrem-se que Cristo foi justamente aquele que derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios. Parece aqui que voltou um pouco daquele Pedro, o Pedro que nega Cristo. Lembra que ele estava diante dos servos dos líderes do Sinédrio e perguntaram: não és tu que anda com Cristo? E ali o temor diante dos homens, Pedro negou a Cristo. Aqui guarda uma similaridade com isso. Diante daqueles homens vindo da igreja de Jerusalém, Pedro não podia mais se alimentar normalmente com os gentios. Um ato de desobediência e um pecado diante de Deus. Quando o seu Senhor já tinha posto de lado o muro da separação, e inclusive Pedro já havia tido uma visão sobre isso. Vocês lembram daquele episódio de um pouco antes da conversão de Cornélio, em que Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 9 a 17, eu não vou ler tudo aqui, em que Pedro subiu no terraço para orar, e naquela oportunidade, e ele queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, e lá naquela oportunidade, o céu se abriu e desceu como se fosse um pano com animais, com toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis, etc. E lá naquela oportunidade uma voz veio e disse para Pedro: levanta-te e come. Aí Pedro respondeu: não, de modo nenhum, jamais comerei algo que é impuro. Estou parafraseando, tá? E aí a voz
Disse de novo, não chame impuro ao que Deus purificou. Aí se você avançar um pouco no texto, quando chegou lá no versículo 27, Atos, capítulo 10, versículo 27, já na casa de Cornélio, depois que ele teve essa inspiração, ele teve essa revelação de que ele não deveria chamar de impuro o que Deus purificou, ele entendeu e ele fala, e Atos diz isso aqui, Atos capítulo 10, versículo 27. Conversando com ele, com Cornélio, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas e lhes disse, olha a explicação dessa revelação. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Logo, voltando para o nosso episódio lá da contenda entre Pedro e Paulo, a dissimulação de Pedro foi muito grave, porque ele era ciente do erro dele, mas ele preferiu agradar a homens do que agradar a Deus. E não só, como também influenciou negativamente outros. Olha o que diz lá o versículo 13. Lá, agora Gálatas capítulo 2, versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. A hipocrisia, meus irmãos, é um ato ou efeito de fingir e de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimentos, falsidade. Essa foi a atitude do apóstolo Pedro, que fez aqueles irmãos tropeçarem. Irmãos, a palavra dos cristãos as palavras dos cristãos devem ser compatíveis com o seu testemunho. Doutrina e prática devem caminhar lado a lado. Não devemos buscar agradar homens, mas devemos sempre buscar agradar a Deus acima de todas as coisas. Muito cuidado. Isso aqui é uma aplicação prática para a gente desse evento. Muito cuidado com aquilo que nós fazemos com os nossos conceitos e preconceitos sobre as coisas. Não pense que eu ou você somos melhores do que qualquer outro pecador que exista. Não somos melhores, não existe nada em nós, essa é a mensagem do Evangelho. Não existe nada em nós que nos torna puro ou digno. O que existe é a misericórdia de Deus derramada sobre aqueles que Ele escolheu antes do nascimento, como Paulo já ensinou aqui na própria Epístola aos Gálatas. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado, porque nós, como cristãos, temos responsabilidade com o nosso testemunho. Se nós abrimos a boca para dizer uma coisa e agimos de forma diferente, nós podemos fazer os outros tropeçarem. Eu quero dar um péssimo testemunho meu. Eu lembro que em uma oportunidade, eu devia ter, 16 anos, 15 anos, eu morava numa vila, na Pedro Miranda, e eu já havia me mudado. E eu lembro que eu estava no supermercado com os amigos do meu colégio novo, que eu tinha começado a estudar, e eu encontrei um amigo super querido que morava nessa vila. Só que ele era muito humilde, guardava uma condição muito humilde, se vestia de forma humilde. E eu lembro que eu falei com ele, cumprimentei e tudo mais, mas eu lembro que em mim eu tive um sentimento de não querer ser visto com aquele jovem. Que exemplo terrível, que testemunho terrível de que o que eu falava não era o que eu fazia. Mas isso foi muito bom para o aprendizado, meus irmãos. E eu creio que Pedro aprendeu com Paulo também. Depois da chamada de atenção que ele levou, né? Eu creio que ele tenha aprendido. Então, cuidado para que a nossa prática não seja contra a nossa teoria. O segundo ponto que eu chamei de a teoria contra a prática. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Diz assim: quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil,
e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? No início do versículo fica claro aqui. Aqui a gente entende qual é o maior motivo de indignação do apóstolo Paulo. É que Pedro não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho que ele tinha dito há poucos versículos atrás, um tempo atrás, que Pedro, Tiago e João tinham dado as mãos, estendido a destra para Paulo e Barnabé, porque eles não acrescentaram nada. Era esse mesmo Evangelho. Não existia diferença entre o Evangelho de Pedro e o de Paulo. O que existia aqui é que Pedro não aplicou o Evangelho que ele defendia. Notem, meus irmãos, que eles, inclusive Pedro, esses judeus referidos, inclusive Pedro, não haviam decaído do Evangelho, mas da prática deste. O problema da atitude daqueles homens era que colocavam em jogo, na verdade, o glorioso senhorio de Jesus Cristo e consequentemente, a liberdade da glória gloriosa dos que creem. Como assim colocavam em jogo o glorioso senhorio de Jesus Cristo? Meus irmãos, é simples. A prática daqueles que acompanharam Pedro tirava a confiança na força do Evangelho e voltava a confiança novamente para as práticas da lei. Paulo usa a expressão verdade do Evangelho justamente para salientar a desarmonia entre o ensinamento da salvação somente pela fé em Cristo Jesus, quanto a repulsa de Pedro diante dos irmãos vindo da parte de Tiago contra aqueles cristãos que eram tão cristãos quanto ele. É importante notar que a questão principal aqui não era mais sobre humanos, sobre contenda entre humanos, sobre desunião entre os irmãos, e sim sobre a pureza do Evangelho, que corria novamente o risco de ser atacado e de ser contaminado pelo fermento do judaísmo. E ser atacado e contaminado pelo fermento do judaísmo pelo próprio apóstolo Pedro, um dos grandes líderes. Imagine a influência. O texto nos revela que ele influenciou até a Barnabé. Isso Paulo não podia admitir. Notem que Cristo já havia ensinado a Pedro e os demais discípulos sobre isso. Abra lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Indo os discípulos, diz assim o Senhor, a palavra do Senhor. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Pedro e os demais influenciados por ele estavam justamente vivendo a prática dos fariseus. O fermento dos fariseus estava entrando na igreja. E é interessante notar aqui que Paulo é esperto, né? Porque apesar de vários terem sido levados por Pedro, Paulo vai e confronta justamente a Pedro para mostrar algumas coisas. Primeiro, a primazia incondicional do Evangelho. E segundo, que não importa em que condição você esteja dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar, o Evangelho está em primeiro lugar. Lembrem que ele já tinha dito, e nós consideramos aqui no início da nossa série, lá em Gálatas
1 versículo 8. Ainda que nós, um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. O objetivo é claro. Todos devem ficar sabendo que vigora na igreja de Jesus Cristo. Devem ouvi-lo, quer judaico, quer gentil, quer judeu, quer gentil, quer apóstolo. Pedro serviu de exemplo para que fosse reprimido qualquer coisa que manchasse a pureza do Evangelho de Cristo. E aqui tem uma aplicação para nós, especialmente nós que somos líderes na igreja. Não importa a sua condição, não importa em que função você esteja dentro da igreja. Em primeiro lugar, deve ser destacada a pureza do Evangelho e da Palavra do Senhor. Tudo deve estar submetido ao Evangelho e à Palavra do Senhor. Então, utilizando-se de uma pergunta, é interessante que, utilizando-se de uma pergunta, Paulo expõe a contradição de Pedro. Ele diz assim, uma pergunta até um pouco irônica. Você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Com essa pergunta, Paulo derruba a máscara de Pedro diante dos apóstolos, dos que vinham da parte de Tiago. Os gentios sabiam dessa verdade que Pedro andava como gentil, porque eles estavam com eles até pouco tempo. Mas ao contrário, ao contrário do que ele havia ensinado e vivido diante deles até então, Pedro agora tentou constranger aqueles que estavam na igreja de Antioquia. Na prática, o que ele queria fazer era constranger os filhos libertos de Deus para que voltassem para a escravidão. Talvez ele não tenha feito isso intencionalmente, eu creio que ele não fez intencionalmente, mas é o que o erro, é o que o engano queria fazer. Que aqueles irmãos que eram gentios, que até então podiam comer e estar em comunhão plena com Pedro, agora não podiam, tinham que cumprir regras, talvez se circuncidar. Então, realmente a pureza do Evangelho foi ameaçada. Dessa maneira, a verdade do Evangelho, o fundamento do cristianismo não poderia ser abalado. E justamente por isso que Paulo vai em frente ao apóstolo Pedro. Aqui tem algumas aplicações para a gente, e a gente já vai caminhando para a conclusão. Primeiro, devemos reconhecer que a nossa comunhão é exclusivamente proveniente da graça de Deus sobre nós. Notem, não existe em você, não existe em mim, não existe em qualquer pessoa alguma coisa que a torne mais digna do que qualquer outra. Senão, a graça de Deus é a única coisa que atua no coração dos filhos da desobediência. E por isso nós podemos ter comunhão com os irmãos. Eu não tenho comunhão com meus irmãos porque eu sou digno deles ou eles são dignos de mim. E sim pela graça de Deus. Devemos sempre buscar unidade na igreja. Ter grupos de amigos é muito bom, mas que esses grupos, meus irmãos, não sejam barreiras para os demais irmãos. Muito pelo contrário, o cristão ele é agregador. O cristão ele tem que gostar, ele tem que amar, estar com os irmãos dele. Ele se identifica, não por algo que haja nele, mas por Cristo. Ele se identifica porque Cristo é naquele, Cristo é em mim. Cristo torna a igreja única. Cuidado, meus irmãos, para não esquecer a verdade do Evangelho, que é exclusivamente pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus que nós recebemos. Não julgue os outros, cuidado com a hipocrisia. Parafraseando a frase do apóstolo Paulo, já caminho para a conclusão, imagine, você é cristão, mas vive como um mundano e não como um cristão. Portanto, como pode obrigar os mundanos a viverem como cristãos? Vou repetir. Você é cristão, mas vive como um mundano e não como cristão. Portanto, como pode obrigar os mundanos a viverem como cristãos? A prática do que nós falamos é necessária, meus irmãos. Senão, nós caímos o risco de termos o mesmo erro, o mesmo engano do apóstolo Pedro,
que vestiu uma máscara, que criou uma fantasia para tentar agradar os homens e não era compatível com o que ele ensinava. Esse é o evangelho ensinado na Bíblia. Esse é o evangelho do apóstolo Pedro, o evangelho da salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Sobra para nós 3 coisas que eu queria destacar. Primeiro, gratidão, porque somos indignos de qualquer coisa. Segundo, humildade. Nada temos, nem direito de participar da comunhão se não tivéssemos recebido por meio da graça de Deus. E por fim, nós temos que ter um coração misericordioso. Misericordioso com todos aqueles que erram, com todos aqueles que Deus tem separado para ser nossos irmãos. Porque essa misericórdia é a mesma que Ele tem conosco. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Espero que você tenha gostado, que você tenha se alegrado, sido edificado pela palavra do Senhor, pelo louvor, pelas orações e que nós tenhamos cultuado Deus, que é o verdadeiro sentido de tudo isso que nós fazemos. Eu queria dar 2 avisos bem breve. Iniciou hoje, se você ainda não se inscreveu, procure nas nossas redes sociais. Iniciou hoje, dia 20 de junho, as reuniões virtuais do Coro dos Adolescentes e do Coro Atitude. Então, não perca se você quiser participar. E depois, nosso núcleo de oração continua funcionando todo o tempo. Então, se você tem algum pedido, se você está passando por alguma luta, dificuldade de doença financeira, tudo mais, coloque aí no chat do YouTube ou então entre por meio das nossas redes sociais, @Ministério Atitude no Instagram, e coloque lá seu pedido de oração que vai ser destinado para o nosso grupo de oração e nós vamos orar por você, tá bom? Então vamos encerrar o culto. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Recebe, Senhor, tudo que nós fizemos aqui para Ti, Senhor, que toda Tua seja a honra e a glória, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor dê um resto de sábado e final de semana abençoado para cada um, Senhor, que esteve conosco, e que nós possamos continuar, Senhor, a Tua obra, apesar de todas as circunstâncias. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.